Olá, muito bom dia investidor, bom dia investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa segunda-feira. Hoje, dia 2 de agosto, começo de mês, começo de semana também. E os investidores de olho nos indicadores que vão movimentar essa semana e tentando ainda se recuperar do tombo que pegou a Bolsa na última sexta-feira. Com a queda forte no minério de ferro da China, riscos de interferência nas empresas de educação e tecnologia por lá também, além, claro, do temor com a variante Delta. As bolsas mundiais acabaram fechando o último dia de julho com uma queda importante. A cautela também tomou conta dos mercados e nem os resultados fortes que as empresas, tanto aqui no Brasil quanto em todo o mundo, estão divulgando, acabaram amansando o humor dos investidores. Por aqui também pesou o fato do governo ter sinalizado um reajuste mais robusto no Bolsa Família, sem saber muito bem de onde tirar esses recursos. E aí, o medo de elevar o endividamento e colocar em risco o teto de gastos mexeu também com a Bolsa de Valores, que acabou fechando em baixa de mais de 3%. Vamos dar uma olhadinha nos números aqui, ó. Olha os números aqui na minha tela. Ibov fechando em queda de 3,08% aos 121.801 pontos. Entre as mais altas mais ou menos, né? Tivemos só Vivo Telefônica ali com uma alta de 0,38, JBS 0,34 e Cielo 0,29. O que importou mesmo foram as baixas, Localiza caindo mais de 7%, Banco Inter caindo 5,98%, a Vale caindo 5,89%, justamente por conta desse impacto aí do minério de ferro na China, essas intervenções que derrubaram mais de 8% o minério de ferro na China na sexta-feira, e também a Unidas caindo 5,85% na Bolsa de Valores. E as ações do HSBC listadas em Hong Kong avançaram 0,93% nessa madrugada, depois do banco anunciar um lucro acima do esperado no primeiro semestre de 2021. O banco informou um lucro de 10,8 bilhões de dólares nesse primeiro semestre, mais do que o dobro do mesmo período do ano anterior. E esse resultado mexeu com os mercados na Ásia. Vamos dar uma olhadinha como fecharam os índices lá na Ásia. A China, o índice Xangai, fechou em alta de 1,97. Em Tóquio, índice Nikkei fechando em alta de 1,82. E Hang Seng, lá em Hong Kong, valorizou 1,10%. E a gente também tem algumas informações, indicadores que saíram agora cedo na zona do euro. As vendas no varejo na Alemanha subiram 4,2% em junho. O consenso lá era de 1,8% de elevação, um número bastante forte, mostrando aí essa retomada, pelo menos da Alemanha, que também divulgou o PMI industrial, subindo aí 65,9 pontos em julho, pouco acima aí da previsão. No Reino Unido também foi divulgado o PMI industrial, caindo a 60,04, dentro do consenso do que era esperado ali para o Reino Unido. E na zona do euro, o PMI industrial chegou a 62,8 pontos em julho, né? Então, aí praticamente um pouquinho ali próximo ao consenso, os PMIs da zona do euro vindo dentro do consenso e as vendas no varejo na Alemanha vindo bastante fortes ali, mostrando essa aceleração da economia alemã. E claro, a gente vai ver como reflete todas essas questões aí na Bolsa Europeia, os índices europeus, todos no positivo na manhã dessa segunda-feira. Índice Eurostock subindo 0,4%, FTSE no Reino Unido subindo 0,66%, CAC na França subindo 0,7% e DAX na Alemanha, mesmo com toda esse otimismo aí na venda do varejo, está praticamente no 0 a 0, subindo 0,03%. Nos Estados Unidos também vai ter divulgação do PMI, só que um pouquinho mais tarde, daqui a pouco, às 10h45 da manhã, todos os investidores de olho no PMI americano. E os futuros lá nos Estados Unidos agora operam
todos em alta também. Dow Jones subindo 0,33%, S&P subindo, deixa eu dar uma olhada aqui, S&P subindo 0,47% e Nasdaq subindo 0,5%. Esses são os futuros americanos agora às 9h12. Aqui no Brasil foi divulgado agora há pouco o Boletim Focus do Banco Central e o IPCA para 2021 subiu mais um reajuste, chegando aí a um consenso de 6,79% para a inflação. Na semana anterior, esse índice chegava aí a 6,56%. Para o ano que vem, teve uma variação de 0,01%, aí, subindo de 3,8% a inflação para 3,81%. O Boletim Focus também trouxe a expectativa para a Selic no fim de 2021, mantendo ali aquela projeção de 7%, né? 7% da taxa de juros, e esse é o mesmo percentual aí que o Banco Central estima para 2022. O câmbio para 2021 chegou a R$ 5,10 em comparação com o dólar. Para 2022 a projeção é R$ 5,20. E também o Boletim Focus trouxe a perspectiva para o crescimento do PIB em 2021, chegando a 5,3% de alta para o PIB. Na semana anterior era de 5,29%. Para o ano que vem, a expectativa mantém aí um crescimento de 2,10%. Esses são os dados do Banco Central. E além de todos esses dados, né, que a gente trouxe, PMI, Boletim Focus, que saíram agora cedo, a semana também tem uma agenda bastante movimentada, né? Hoje o Congresso retorna do recesso parlamentar e existe aí essa expectativa de votação da proposta da reforma tributária. Em Brasília, a gente também tem a condução da lei de diretrizes orçamentárias, que deve ser encaminhada para a sanção presidencial e que vai ficar no radar aí por causa da aprovação do fundo eleitoral de quase 6 bilhões de reais. Fica a expectativa para saber se o presidente Jair Bolsonaro veta, se o presidente Jair Bolsonaro sanciona uma parte ali do fundão eleitoral, e isso, claro, acaba entrando no radar dos investidores. Amanhã, terça-feira, começa a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central para definir a nova política monetária. Os economistas já projetam uma elevação de 100 bases, um pouco mais agressiva aí do que foi sinalizado na última ata do Copom, na Selic, né? Isso por causa da pressão inflacionária que segue em alta. Os dados do IPCA, do IGPM, também o Boletim Focus que a gente trouxe agora há pouco, acabam mostrando esse cenário um pouco mais inflacionário. Além, claro, da bandeira tarifária ter continuado na bandeira tarifária vermelha 2, a mais alta. Essa decisão foi tomada pela ANEEL na última sexta-feira, mostrando que a questão da energia elétrica, a crise hídrica, segue no radar aí para ter um pouquinho mais de inflação. Essa semana também tem payroll lá nos Estados Unidos e a expectativa dos investidores é saber como vem esse indicador aí com esse cenário que a gente está falando de pressão inflacionária, e o Fed também dizendo que ainda não pensa em retirar os estímulos. Por lá nos Estados Unidos, o investidor também fica de olho na aprovação do pacote de infraestrutura do governo Biden, que pode injetar ainda mais dinheiro na economia americana. Bom, falamos bastante de cenário, falamos bastante da agenda, e agora eu quero dar o bom dia para o Marco Saravalli, que traz o tom do mercado nessa segunda-feira. Bom dia, Marco Saravalli. O que você conta para a gente? Oi, Felipe. Muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tinha um viés positivo para esse começo de semana, esse começo também do mês de agosto. Lembrando que as bolsas internacionais terminaram mais um mês positivo lá fora, né, as bolsas americanas, mas por aqui a gente teve um mês muito volátil. Tivemos realização de lucros, né, quedas aqui no Ibovespa e em outros índices aqui da B3. Né? Vamos acompanhar, porque talvez as percepções de risco permaneçam, né, ao longo dos próximos dias. A gente pode ter realmente um mês de agosto um pouco mais volátil, né? Como historicamente principalmente nas bolsas mundiais. Lembrando que essa semana a gente tem uma semana repleta de indicadores e a gente continua também com a temporada de balanço, né? Os números têm vindo bons, têm vindo fortes, mas a agenda econômica pode definir o desempenho tanto no curto prazo como ao longo das próximas semanas, tá bom? Então esses são os principais indicadores, né? Lembrando que commodities recuperou grande parte das quedas, aí o petróleo e o minério de ferro
estão mais estáveis, né, nessa segunda-feira, uma leve tendência de queda, mas sem grandes oscilações. Mas as criptomoedas continuam bastante voláteis, assim como é a característica desses ativos, tá bom? Então já a gente volta com mais novidades, mais o viés positivo para essa segunda-feira aqui para o nosso Ibovespa também, tá bom? Já a gente se vê. Até mais, tchau! Marcos Saravalli falando ali da volatilidade das criptomoedas, eu tô de olho nelas aqui, inclusive o Bitcoin agora caindo mais de 5%, 5,55%, aos 39.249 dólares, né? O Bitcoin que a gente viu toda aquela subida na semana passada, depois uma leve queda ali e agora corrigindo também mais 5%. Baixando do patamar dos 40 mil dólares, novamente chegando aos 39 mil. E a gente segue acompanhando toda essa volatilidade, vendo o que acontece com o Bitcoin. E o Marcos Saravalli também vai trazer o gráfico do dia para a gente hoje, mostrando o PIB per capita dos países. Conta para a gente aí, Marco. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem um gráfico disponibilizado pelo site Visual Capitalist, com dados do FMI, mostrando aqui o PIB per capita de todos os principais países, e nesse aqui o ranking dos 10 principais, dos 10 maiores PIBs per capita, tá bom? Do mundo, mostrando aqui principalmente o Luxemburgo, né, em destaque, mas principalmente mostrando também que a desigualdade econômica entre as principais regiões ainda é predominante. Só por curiosidade, uma informação aqui, que por exemplo o Luxemburgo, né, medido pelo PIB per capita, é 471 vezes mais rico que o país mais pobre do mundo, que é Burundi, tá bom? Apenas como curiosidade, um site muito bacana e com informações públicas do FMI, tá bom? Então esse foi o nosso gráfico do dia. Tenham a todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Tchau, tchau, Marcos Saravalli, você volta amanhã com a gente aqui. Na agenda dos resultados, BB Seguridade teve um lucro líquido de 753 milhões de reais entre os meses de abril e junho. O valor ficou 23,2% menor em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação com os 3 meses anteriores, ou seja, com o primeiro trimestre agora de 2021, teve um recuo de 22,9%. A emissão de prêmios pela subsidiária Brasilseg somou 3,150 bilhões de reais, uma queda também de 22% nessa base anual. Ainda na agenda dos resultados, a gente tem hoje a divulgação de Itaú, Cielo, Marco Polo e PetroRio. A gente fica de olho aí, traz todas as informações assim que os resultados forem saindo, ou então na nossa programação de amanhã, com os resultados que forem saindo ao longo, depois do pregão. E nas notícias corporativas dessa segunda-feira, olha só, o Grupo Carrefour diz que está aberto a acordos de fusão de sua operação global com outros varejistas e nesse contexto já estão em andamento algumas conversas com a também francesa Auchan, segunda maior rede varejista de alimentação do país. Essas informações aí foram trazidas pelo jornal Valor Econômico. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais indeferiu o pedido de liminar que pleiteava a suspensão do processo de desinvestimento da CEMIG na Taesa. O TCE pediu documentos adicionais para continuar a análise técnica. E a B3 divulga a primeira prévia da carteira teórica do Ibov, com base no pregão do dia 30 de julho, para o período que vai de setembro até o mês de dezembro agora de 2021. Foram incluídas nessa prévia, olha só, Alpargatas, Banco Pan, Melius e Redditor. As ações preferenciais do Banco Inter, de ticker BID4, também foram incluídas nessa prévia. Deixa eu dar um bom dia aqui a todo mundo que está nos acompanhando nessa manhã de segunda-feira. Olha só, o David Pirillo, Emerson Kolcheski, Marcos Mendonça, Daniel Pagnin, Wesley Mota por aqui, a Rita Zampa por aqui também, o Elcio Santos,
o Oswaldo Gomes, Karen Caxur, bom dia, boa semana. O Emerson Duarte, por aqui também. No nosso portal bmcnews.com.br está aqui o Sandro Figueiredo e o Anderson Luiz Garcia falando bom dia, família BMC News. Uma ótima semana a todos, uma ótima semana e um ótimo, claro, começo de mês para todo mundo, né? A gente sabe que o mês passado acabou sendo de bastante volatilidade aí, o Ibovespa fechando em queda, mas a gente sempre de olho aí nas repercussões e tudo que vem pela frente, né? Tudo que vem pela frente aí nesse mês de agosto. E para falar sobre isso, eu quero trazer aqui o Guga Almeida, que está todos os dias, todas as manhãs aqui com a gente. Guga, muito bom dia, bem-vindo ao BMC Pre-Market novamente. Tudo em ordem por aí? Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Tudo em ordem aqui, graças a Deus. Tá vamos certo. Que vamos para mais uma semana. Pois é, isso que eu ia comentar contigo. A gente vai para uma semana, a gente olha no retrovisor ali, a semana passada muita volatilidade, a gente olha na sexta-feira aquela queda de mais de 3% e inclusive ajudando a bolsa fechar em queda ali, né? Depois de vários meses, praticamente 5 meses de alta, julho foi o mês de queda. Aí eu queria saber como que você viu esse fechamento do mês aí, como que você viu esse último pregão e o que você está projetando para essa semana? Vem mais volatilidade por aí? Deu um medinho no pessoal, né? Tenho certeza que o pessoal dormiu com uma pulguinha atrás da orelha no final de semana. Toda queda um pouco mais intensa gera preocupações, né? Acho que é totalmente normal a gente ter esse tipo de sentimento, né? Acho que a expectativa continua a mesma. Eu tinha uma visão para sexta-feira, né, que a gente poderia, num cenário muito negativo, obviamente que eu não queria que isso acontecesse, pudesse voltar para essa região de 122 mil pontos. Para hoje, Felipe, né, dá para mostrar, para a gente entrar na mesma batida, vamos assim dizer, né, conseguir ficar aqui com o mesmo cenário, a mesma fotografia, só para que a gente possa... Só um pouquinho aqui. Me atrapalhei aqui. Toda semana tem uma atualização nova nessas plataformas técnicas e aí o veinho aqui já começa a ficar meio capenga. Felipe, só para a gente entender, né? O que nós tínhamos aqui para sexta-feira, tá? Eu tinha um pensamento de que, se nós conseguirmos reagir, né, nesses patamares que nós estávamos aqui, eu já estou com as marcações para hoje. Deixa eu tirar aqui as marcações do dia de hoje. A sexta-feira, a minha visão era que nós tínhamos uma grande chance de ficar ali entre 124.600 e 124.300. Piorando muito, a gente iria ter uma aceleração bem intensa, né, no mercado, porque o ciclo ele estaria trabalhando exatamente aqui, ó, tá? A gente estaria aqui exatamente vindo buscar esses 122 mil pontos, né, que seria o pior dos piores cenários. O que está acontecendo agora, né, que é bem legal, tá? De fato é bem legal. A gente está tendo uma resposta positiva nesse patamar de preço. Tá? A resposta do mercado ela está sendo muito positiva aqui nesse patamar de preço, nessa abertura. Tá? Então, quando a gente olha um pouco mais afastado, o mercado como um todo, vou tirar aqui um pouco mais de zoom para ficar mais nítido para o público. Tá? Quando nós olhamos aqui mais afastado o mercado todo, tá? A gente tem sim uma grande chance de ter encerrado todo o nosso ciclo. O que nós temos que esperar agora? É exatamente isso que o mercado está fazendo. Uma primeira resposta positiva. Não dá para entrar assim e ficar com muita euforia ainda. Por quê? Porque ao longo dessa semana nós vamos tentar continuar a tendência que está vigente. Porque o que entra essa semana, Felipe? Entra 2 pontos importantes, né? Copom, se a gente for olhar aqui o relatório Focus, a gente vem mudando, né, essas últimas 4 semanas, Felipe. A gente vem, deixa eu ver se eu consigo passar aqui para vocês olharem, ó. A gente vem mudando, né, dentro do relatório Focus, a expectativa em relação à inflação, né, nessas últimas 4 semanas a gente sai de 6,07 para 6,79, então aqui tem uma alta de mais de 10%, né, da expectativa de inflação para 2021, e o crescimento do PIB aqui, ele sai de uma expectativa de 5,18 para 5,30, ou seja, ele não acelera na mesma velocidade. Tanto que a gente percebe, Felipe, que entra aqui, né, uma mudança de expectativa para a Selic para o final do ano, de 6,5 para 7, que é exatamente compensar. Né? A gente vai compensar aqui esse aumento na expectativa de inflação, então também teve um aumento aqui na expectativa de Selic para equalizar essa conta. Então, acaba que essa semana
né? Essa semana que nós temos o quê? Na quarta-feira nós temos decisão do Copom, começa amanhã a reunião. Tá? E depois, sexta-feira, nós temos o que? O indicador mais importante do mercado, que é payroll. Tá? Então, na minha cabeça é o seguinte, grandes chances de ter terminado esse ciclo. Tá? A continuidade seria nós irmos para 120.800 pontos, a perder os 120, tá? Podendo bater 119 mil pontos. Seria um cenário mais negativo para essa semana, mas o meu cenário mais positivo, que é o cenário que eu estou trabalhando agora de base, tá? O que eu estou acreditando é o seguinte, né, que eu estou esperando pelo menos. Olha, vamos trabalhar este ciclo, o mercado nessa abertura, ele já está mostrando uma resposta positiva, foi até o que eu ensinei semana passada na nossa Masterclass, está mostrando essa primeira resposta positiva. Provavelmente nós vamos ter aqui um pouco de confusão, que traz o mercado um pouco, né, tentar um pouco para baixo, tentando corrigir, né, e seguir a tendência, né, corrigir essa alta da abertura e seguir a tendência, e aí sim, né, a gente tem que ficar bem esperto lá por terça-feira, por final do dia de terça-feira, quarta-feira, né, porque nós podemos sim começar um novo movimento de alta bem intenso. Então, nós estamos num momento mais vocal, né, sexta-feira ficou ali uma deterioração, um sentimento negativo, mas a gente tem que olhar assim, né, o que nós temos aí para frente, o que nós temos de positivo para o mercado no próximo ciclo de alta, que tem uma grande chance de estar começando. Olha meu Siri aqui. Ô Guga, deixa a Siri comentar aí o que ela tá vendo. Brincadeira. Tá um debate interessante aqui no nosso chat. Na verdade, 2 comentários antagônicos aqui. O David falando, parece que tá em tendência de baixa. Aí o Helder falando assim, tá em tendência de alta. Então, aí é interessante, né, como a visão de cada pessoa acaba diferenciando, né? E como, de repente, as análises elas vão se fundamentando em pilares diferentes ali para encontrar essa tendência. Mas, como você disse aí, né? Você trouxe toda a sua análise. Eu queria saber da sua visão dessa diferença, né? De percepção das pessoas, como que você enxerga essa questão aí? É muito simples. Se tu for para pensar, Felipe, cada negócio, cada variação na cotação, tu tem um comprador e tu tem um vendedor no mesmo nível de preço, na mesma quantidade. Então não existe um único movimento, né? O que acontece é que tu tem uma mudança de percepção muito rápido, porque até mesmo o movimento de queda ou o movimento de alta, ele vai se intensificar no momento que um dos dois lados desiste, abandona da sua crença. Né? Porque não necessariamente tu tem um fluxo de compra construído por pessoas que estão acreditando em alta. E não necessariamente tu tem um fluxo de baixa sendo movimentado por pessoas que estão acreditando no movimento de baixa. Porque as posições, né, o tomar risco, querendo ou não, gera uma força potencial contrária. Para pensar o seguinte, olha, eu compro um determinado ativo. Né? O que eu estou esperando? Estou esperando que ele consiga se valorizar. Não necessariamente ele vai se valorizar, só que vai passar o tempo. E conforme for passando o tempo, aquela minha expectativa, ela pode se tornar um problema, né? E eu vou ter que resolver esse problema. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou zerar minha posição. No momento que tu zera a posição, tu cria uma força, né, contrária àquela que tu gostaria que o mercado estivesse fazendo. Ou seja, se você está comprado, né, você quer que o mercado suba. Você entende que, poxa, eu quero que exista um fluxo mais intenso de compra, que as pessoas com cabeça de compra entrem mais rápido, com mais intensidade, que não dê tempo, né, das pessoas com cabeça de venda executarem as suas ordens, né, e sim elas vão ser absorvidas pelos compradores. Tá? Só que no momento que tu abandona esse viés, no momento que tu abandona essa posição, tu cria um fluxo contrário, né? Tu tem que executar a venda. Para sair do mercado, tu tem que vender algum determinado ativo. Não tem como tu zerar sua posição sem realizar, né, a operação inversa ao que tu está fazendo. Então, a gente tem que entender que o mercado ele é essa dança entre expectativas. Né? A gente vai tomar risco hoje, obviamente, mas baseado em cima de expectativas e acontecimentos que vão surgir lá na frente. Vai ter uma massa que vai estar certa, vai ter uma massa que vai estar errada. O que é bem importante a gente fazer? Como é que o mercado está se comportando hoje, né, no curto prazo, em relação a essas expectativas? Porque senão tu não consegue interpretar e entender muito bem. E se nós olharmos, o mercado está em tendência de alta, o mercado, ele, num determinado olhar, né, numa amplitude, ele de fato está numa tendência de alta.
Num outro olhar, num olhar mais curto, mais pontual, mais de momento, ele está passando por uma correção que começou lá no início de junho. Tá? Então, assim, a gente vem num processo de correção desde o início de junho, se tu tiver esse olhar, mas ele vem num processo de alta, se a gente for olhar desde setembro do ano passado, se tu olhar mais afastado, tu vai ver que a gente está num movimento de alta desde 2016. Né? Então, tudo é muito relativo, né? E respeitar o outro lado, a outra opinião, é fundamental para que o investidor possa se atualizar e não ficar exposto da maneira errada na janela de tempo que ele está disposto a investir. Querendo ou não, tudo toda percepção, né, de ganho ou de perda, ele é dentro de uma janela de tempo, né, com uma variação de preço. Se tu não tiver variação de preço dentro do variação de tempo, tu não tem como digitar qual é a taxa que tu está tendo de retorno. Né? Então, só aquele papo assim, não, no longo prazo tudo se resolve. Tá, mas o que é o longo prazo? Né? Qual é o tempo, qual é o prazo, qual é a taxa que eu vou conseguir me rentabilizar no longo prazo? Se isso não é tangibilizado, a gente não tem como expor o capital da maneira correta. Né? Então, é bem importante, sim, a gente definir qual é o prazo que a gente vai buscar uma determinada rentabilidade, qual é o risco que tu está disposto a encarar naquele prazo, qual é o retorno que tu está disposto que tu está buscando, né, de rentabilidade naquele prazo, para ver se de fato, né, o mercado está em condições para poder te entregar aquilo que tu tem como expectativa. Tá certo, maravilha, Guga. Até o Helder falando assim, ô Felipe, fala pro Guga que o Ibov Futuro tá com 1% de alta aí, a gente já deu uma conversada aí sobre as expectativas do Guga Almeida. Ô Guga, eu queria falar contigo um pouquinho sobre essa temporada de resultado, né? Porque essa semana tem resultados bastante importantes aí, né? Agora cedo o BB Seguridade acabou divulgando queda, né, no lucro, queda nos seus números aí, um pouquinho pessimista o resultado da empresa comparado com o ano passado, com o primeiro trimestre também. Mas hoje a gente tem também Itaú, essa semana tem Petrobras divulgando o resultado, amanhã tem Bradesco também. Essa semana aqui promete ter bastante notícia para quem gosta de notícia aí, gosta de ficar olhando os resultados também, né? Sim, sim. Essa temporada de balanço sempre é interessante, né? Porque o que acontece, né? A gente, principalmente essa leva de novos investidores que está recebendo muita informação nova, né? Em relação à análise, principalmente, à interpretação de empresa. E aí, muitas vezes, o pessoal não consegue entender, poxa, se é resultado bom, o mercado cai, se é resultado ruim, o mercado sobe. Né? Como assim? O que acontece, né? O que de fato acontece é o seguinte, se for parar para pensar em questão de resultados mesmo, as empresas, né, elas mostram os resultados reais mesmo 4 vezes ao longo do ano. Né? Cada trimestre tu tem o resultado. Então, tu tem 4 momentos de fato que tu consegue mensurar de verdade o impacto, né, de tudo aquilo que aconteceu naquele trimestre e o resíduo dos impactos que vinham acontecendo nos trimestres anteriores na empresa. Então, ali, de fato, tu consegue ter uma informação verdadeira. Então, ali tem todo um alinhamento de expectativas. Né? Pô, o que tu estava esperando em relação à entrega daquela companhia? Tu foi surpreendido? Não foi surpreendido? E aí acontece esse fenômeno que eu estava falando agora para vocês, né? Que as pessoas elas vão... chega um momento que elas conseguem mensurar se, poxa... estava alinhado ou não estava alinhado com aquilo que eu esperava. Então tem que ter uma realização da sua posição. Então, por exemplo, é o seguinte, investidor que estava mais exposto, estava mais alavancado na sua carteira, né, nas suas condições de investimento num determinado papel, porque imaginava que viria um resultado positivo. Vem esse resultado positivo, o que ele tende a fazer? A pessoa comum tende ao quê? Veio o resultado positivo, agora eu tenho certeza de que as coisas estão boas. Não, veio o resultado positivo em cima de um trimestre, em cima de um contexto, em cima de um trabalho. Né? O investidor profissional, o que ele faz? Olha, aconteceu a minha tese, agora eu tenho que criar uma outra tese. Então, na verdade, ele tem um gap. Aconteceu a tese, criou-se um gap. Né? Ele não tem mais a tese para se apoiar. Então, o que ele faz? Realiza a posição. Por isso que, muitas vezes, quando saem os resultados, acontece o processo de realização de posição, realização de lucro, que é exatamente isso. Por quê? Porque agora tu não tem mais aquela tese, tu não tem mais aquele spread, tu não tem aquela vantagem que tu tinha anteriormente. Então, protege esse capital.
Mesma coisa ao contrário. Imagina que você tem uma tese e a empresa não consegue entregar naquele período e, por isso, o mercado vem batendo, vem sacrificando ela. Mas quando vem o resultado, tu percebe que ela continua, né, com as mesmas estratégias, com o mercado, né, não mudou, aquele potencial ainda está vivo, ainda existe. O que costuma fazer o investidor que está com caixa, que ele está saindo daquele movimento que a tese se concretizou? Ele vai lá e toma aquela posição. Então, tu tem a notícia ruim, tu tem a mensagem ruim, mas os investidores percebem que os sinais, né, continuam interessantes. O que ele vai lá fazer? Vai aportar, vai alocar. Né? E aí acontece um movimento positivo, mesmo com informações negativas. Então, essa dinâmica do mercado é o mais gostoso, né? É o que o investidor comum precisa começar a desenvolver esse olhar. Tá? Porque ele vai conseguir entender essa dinâmica do mercado sem aquela coisa, poxa, saiu coisa boa e o mercado cai. Vem coisa ruim e o mercado sobe. Né? Como é que isso pode acontecer? A gente está entrando numa temporada de balanço, mercado com uma expectativa otimista e o mercado corrigindo. Né? Nas guardadas proporções, quando tu volta um pouco no tempo, início de 2019, mercado totalmente otimista, né? Mudança de governo, reformas pela frente, início de 2019, né? Muita expectativa, muita narrativa positiva. O que o mercado fez? Corrigiu, começou a balançar. Mas, tu vinha desde 2016 já em alta. Só que aí, pessoal, no final da festa, quando as coisas elas começam a se tangibilizar melhor, aí que o pessoal começa a criar uma expectativa e aí começa a ter frustração. Início de 2020, mesma coisa. Né? Início de 2021, já não foi assim. Né? Já foi diferente. Agora, segundo semestre de 2021, volta às expectativas. Tanto que eu postei até no meu Instagram, né? Segundo semestre, grandes expectativas, mercado vai cobrar. O mercado não vai. Se tu tem uma grande expectativa, tu precisa ter um grande retorno. A surpresa foi no primeiro trimestre. Por quê? Porque o mercado trazia o resquício do medo. Né? Trazia o resquício do medo. Então, as pessoas elas, né, colocam ali uma taxinha de desconto sempre nas suas análises. E a gente vai entendendo, vai namorando o mercado, vai compreendendo o que pode de fato acontecer. Né? E aí eu acho que quando a gente consegue alinhar nossas expectativas com as oportunidades que o mercado vai mostrando de fato, fica muito mais gostoso o processo de investir. Muito mais gostoso, fica muito mais saudável, fica muito mais tangível, a gente consegue, né, construir um planejamento de crescimento. A gente tem que tomar muito cuidado, Felipe, com o que é postado na internet. Tá? Eu vou dar minha consideração final aqui, é muito importante que a gente entenda disso. Existe uma grande falha no que muita gente vai mostrando aí sobre rentabilidade das suas carteiras versus rentabilidade dos índices. Tá? Porque essas pessoas os influenciadores, principalmente, que postam suas carteiras públicas, eles vão fazendo preço médio ao longo do tempo. Só que essa comparação não é feita com o índice simultaneamente. Então, muitas vezes, o que acontece é o seguinte, imagina, você vai comprando, né, o mercado vem caindo, vai subindo, mas você vai construindo um preço médio. Quando o mercado sobe, obviamente, tu tem uma força potencial muito maior do que aquela relatividade que tu tem como só quando tu te posicionou a primeira vez no Ibovespa, porque o pessoal marca lá o Ibovespa no tempo, mas se tivesse feito aquele mesmo preço médio também com o Ibovespa, tem grandes chances de não estar nem ganhando do Ibovespa. Tá? Então tem muita coisa aí que se mostra, está ganhando 200% do Ibovespa, 300% do Ibovespa, mas é porque vai tendo vários aportes com pesos financeiros diferentes ao longo do tempo. Só que para fazer uma comparação correta, você tem que colocar essa mesma intensidade também como se estivesse posicionado no Ibovespa. Tá? Porque senão é uma informação totalmente distorcida. Então também tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque tem muita informação aí de que parece ser uma coisa, mas na prática não é. Falou tudo, Guga, é isso aí. Tem que tomar muito cuidado e é para isso também que a gente está aqui, para trazer todas essas informações e essas percepções aqui para os nossos telespectadores. Guga, ótima segunda-feira para você, bons negócios e a gente se vê. Eu ia falar amanhã, mas eu sei que daqui a pouco também tem geometria, né? 6 horas da tarde, então até às 6 horas com o Geometria. Com certeza, até às 6 horas com geometria, com um novo formato, foi um sucesso semana passada. Espero aí todo mundo presente aí no nosso programa hoje às 6 horas da tarde. Tá joia? Fica o convite. Valeu, Guga, um abração para você, até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Agora 9 horas e 41 minutos. Nossa, já estourei o tempo da Paula Moraes, mas eu quero só deixar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Mais de 160 pessoas agora. Eu vou deixar vocês muito bem acompanhados com a Paula e todo o time da BMC News. Um abraço para todo mundo que está no nosso portal. Vi aqui o Emerson falando sobre a entrevista lá no nosso portal, muito bacana mesmo, a entrevista com o Moise da REC, depois vocês dão uma olhada lá no nosso portal bmcnews.com.br. Eu vou encerrando esse BMC Pre-Market, mas eu quero desejar um ótimo dia para Paula Moraes, que já está aqui para comandar o BMC News. Paula, bom dia para você, uma ótima segunda-feira, bom comecinho de mês também. E vamos que vamos. Bom dia, Felipe, para você. Fica tranquilo, esses 12 minutos eu desconto depois, mais tarde. Na hora que você voltar aqui para o nosso BMC Market, fica tranquilo que esses 12 minutos depois eu pago, viu? Tá desse tempo que você me roubou agora. Combinado. Combinado. Obrigada, Felipe. Ótimo dia para você. Um beijo. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau, tchau.